Vamos começar o nosso segundo bloco. Agora nós vamos falar sobre a história, né, da cidade de Itaboraí, tá bom? Esse é o nosso maior bloco, porque são diversos assuntos aí importantes para a gente poder tratar, ok? Primeira parte aí, história da cidade de Itaboraí. Vamos falar um pouquinho sobre o povoamento dessa região que é conhecida como Recôncavo, né, da Guanabara. O que seria o Recôncavo da Guanabara? Justamente, vocês estão olhando essa imagem, aqui ó, nós temos a Baía, né, de Guanabara, tá? Os portugueses, quando chegaram, né, às terras do Rio de Janeiro, eles penetraram aqui nessa baía, que é um braço aí do mar, e acreditaram até que fosse um rio, né? E quando eles acharam que estavam dentro de um rio e avistaram o local, pensaram, um rio, estamos no mês de janeiro, então é Rio de Janeiro. Dizem que foi assim que surgiu o nome Rio de Janeiro, né, para a cidade, para o estado onde nós aí residimos. Tá? Então aqui é o Recôncavo da Guanabara. Toda essa região aqui em volta da Baía de Guanabara é o que a gente vai chamar de Recôncavo da Guanabara, tá bom? Itaboraí faz parte desse recôncavo, tá? Ela tá aí, um pedacinho desse recôncavo é parte aí de Itaboraí. Por isso que, para a gente poder entender como se deu a formação da cidade de Itaboraí, a gente tem que começar a compreender o que é esse recôncavo e como esse recôncavo foi sendo habitado aí no decorrer da colonização brasileira. Prometo para você que não vou me alongar, tá? Eu vejo uns cursos aí que se propõem a ensinar história local e quer dar uma aula de história do mundo, né? Dar a volta no mundo e, assim, a gente não tem tempo a perder, né? Eu tenho certeza que você tem muito conteúdo para estudar e não precisa que eu fique aqui dando 1000 explicações de história do Brasil para compreender a história de Itaboraí. Então, o que for importante, a gente vai parar, vai dar uma explicadinha, mas eu já estou, né, tentando o máximo focar no conteúdo da história de Itaboraí, tá bom? Não é um curso de história do Brasil, é um curso de história de Itaboraí, ok? Um ponto ou outro que ficar confuso, a gente vai dando os esclarecimentos, qualquer coisa também manda dúvida e a gente vai ajudando vocês, tá bom? Ó, chegada dos portugueses em 1500, isso aqui já é conhecido, né? Em 1500 os portugueses chegam ao Brasil, né? Que o pessoal chama de descobrimento do Brasil, isso aí é uma confusão do caramba, mas a partir daí o que a gente tem? O Brasil não foi ocupado naquele momento. O Brasil só começa a ser ocupado pelos portugueses a partir de 1532. Até 1532, os portugueses chegam, conhecem o Brasil, legal, vão embora para Portugal e nada acontece. Os índios continuam aqui e tudo parece estar dentro de uma normalidade, tá? Só que o que vai acontecer? Em 1567, depois que o Brasil já tinha iniciado, né, a sua colonização, os sertões de Macacu vão começar a ser ocupados pelos portugueses. O que é os sertões de Macacu, gente? O rio Macacu, ele é um dos rios que vai desembocar justamente aqui, tá? Na Baía de Guanabara. E toda a região que envolve esse rio é chamada de sertões de Macacu, entendeu? O que são os sertões de Macacu? A região que envolve, né, que está em volta do rio Macacu, tá? E o rio Macacu, ele vai desembocar onde? Lá na Baía de Guanabara. Por isso que essa região faz parte do recôncavo da Guanabara, tá bom? O que vai acontecer? Toda essa terra aqui vai sendo dividida em pedaços, tá? E esses pedaços de terra vão ser doadas, vão ser presenteadas, né, a diversos fidalgos e homens importantes lá em Portugal. E eles vão ter o direito, né, de possuir essa terra, contando que eles construam nela, que eles invistam no desenvolvimento delas, tá? O rei de Portugal não tinha condições
de colonizar sozinho, de cuidar de tudo isso sozinho. Então ele divide o Brasil em pedaços e cada pedaço do Brasil ele dá para um homem lá da sua confiança e fala, olha, você vai desenvolver, você vai cuidar disso aqui, em troca disso você vai ganhar a posse dessa terra e o lucro é seu, do que você produzir, tá? Esses pedaços a gente chama de capitanias hereditárias. Esse nome é importante para a sua prova? Não, tá? Não é. Esse nome é importante para você entender um outro nome que aí sim é importante para a sua prova, tá? O que seriam aqui essas capitanias? Eu fiz besteira aqui, eu fiz coisa, vamos lá. Capitanias, então, seriam essas faixas de terra, tá? Pensando nisso aqui, ó, como uma capitania. Aqui é a capitania 1, 2 e assim por diante, tá? Então, o cara recebeu uma capitania, que é uma coisa imensa de terra, era muita terra. Para você ter ideia, o Brasil inteiro, se eu não me engano, foi dividido em 15 capitanias, se eu não estou me falhando a memória. 15 capitanias. Então, assim, imagina o tamanho do território do Brasil, 15 pedaços, cada pedaço é imenso. O Brasil é muito grande, né? É um país de dimensão continental. Então, o cara que recebeu aquela capitania, ele não tinha condição também de cuidar daquilo sozinho. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a capitania dele, aqui está a capitania, ó, tá? Essas duas linhas aqui que eu estou tirando, isso aqui é uma capitania. E ele vai dividir essa capitania em pedacinhos também. E vai dar cada pedacinho para alguém da confiança dele cuidar. Esses pedacinhos de capitania a gente chama de seis-maria. Tá? Seis-maria nada é do que um pedacinho de terra, um pedaço de uma capitania que foi dada para alguém, para que esse alguém cuidasse, transformasse em fazenda, desenvolvesse, entendeu? Essas seis-maria, no caso da região onde hoje, né, a cidade de Itaboraí, ela foi doada a um português chamado Miguel de Moura, tá? Ele era um fidalgo, era um homem da corte, um homem importante, tá? E nesse período, né, quando ele recebe essa seis-maria, ele vai promover aí a abertura de um monte de engenho de açúcar. O açúcar, né, produzido aqui no Brasil, se torna o produto mais importante desse período, tá? Foi um produto, assim, muito importante na história do Brasil, colônia, tá? Então era o produto mais forte, era o que mais se produzia dentro do Brasil, era o açúcar. Itaboraí não fica fora disso. O açúcar foi extremamente importante para Itaboraí, não somente no início da colonização, como o açúcar até lá no século XIX, que é 1800 e pouco, você ainda vai ter a produção de açúcar, tá bom? Invasões estrangeiras. O que você precisa saber disso aqui? Cara, olha só, vou voltar aqui para mostrar para vocês. Aqui está o Rio de Janeiro, certo? Aqui está a Baía de Guanabara. O que vai acontecer? Portugal encontra essas terras e diz, isso me pertence, tá? Só que os franceses, os holandeses, alguns piratas ingleses também, não estão nem aí, né? Tá, quem disse que é seu, né? Prova para mim que é seu, me mostra por que é seu. Então, fica aquela disputa pelo território recém-descoberto do Brasil, tá? Olá, pessoal! Interrompendo a sua aula só um minutinho para te dar um super recado, tá? Nós estamos lançando uma novidade, que é o nosso combo, contendo questões comentadas em PDF de História e Geografia de Itaboraí, Estatuto dos Servidores de Itaboraí e Lei Orgânica de Itaboraí, gente. Esses materiais, separadamente, você vai pagar R$ 28,00 aí para ter aí as questões comentadas. Se você comprar dentro do nosso combo, você vai estar tendo um desconto de R$ 14,00, gente. Você vai pagar R$ 70,00 por todos esses tópicos, né? Por todos esses assuntos nesse material, totalizando aí mais de 200 questões comentadas para você treinar, versando sobre história, estatuto e lei orgânica. Professora, a lei orgânica não está no meu edital. Gente, isso é um equívoco. Deixa eu mostrar para vocês onde vocês vão encontrar a lei orgânica. Muitos candidatos estão achando que não terá lei orgânica porque ela não veio separada, não veio destacada no edital. Mas eu vou mostrar para vocês aqui no edital, ó, lei orgânica está dentro
dos conhecimentos de fundamentos da educação. Olha aqui, ó, Prefeitura de Itaboraí, conhecimentos comuns para o cargo de nível médio, língua portuguesa, e aqui, ó, fundamentos da educação, ó. E aqui tá para você, ó, olha aqui a lei orgânica, eu botei até em vermelho, ó. Lei orgânica do município de Itaboraí, ela está dentro de fundamentos da educação para todos os cargos. Então, muita gente não está vendo lei orgânica lá separado, discriminada, e está achando que não terá lei orgânica, mas terá sim, tá? Então, você que está aqui assistindo com a gente, já se antecipa adquirindo nesse combo, você vai ter aí 60 questões comentadas de lei orgânica para não ser pego de surpresa lá na sua prova. Muitos serão pegos de surpresa, mas você que está aqui com a gente não vai ser, tá bom? Então, adquirindo esse combo, você vai ter essa super vantagem. Se você quiser ver como é que o nosso material ó, bota aqui, ó, amostra grátis. Clicou em amostra grátis, vai abrir para você um pedacinho do material. Você pode ver aqui a amostra grátis de todos eles e depois para poder depois aí estar adquirindo, né, com segurança o material que nós estamos oferecendo para vocês, tá? Também aqui no nosso site você vai encontrar, ó, questões aqui, ó, conhecimentos pedagógicos e legislação educacional, né? Você pode abrir aqui, você vai ter no conhecer todos os detalhes, ó, todos os detalhes do que está aqui nesse material. Aqui tá todos os tópicos e quantas questões desse tópico você vai encontrar no nosso material. São mais de 800 questões comentadas para você treinar tanto de conhecimentos pedagógicos, como também da parte de legislação educacional. Tá tudo aqui organizadinho para você. Temos o nosso curso para você que é professor de história, né? Toda a parte específica do seu edital você vai ter questões e teoria em videoaulas aqui no nosso curso para professor de história. Dá uma olhada aqui no nosso curso. E também temos redação. Não somente, né, independente se terá ou não a redação no seu concurso, mas você que faz aí concursos de magistério, se você quiser já se antecipar e estar sempre bem preparado para as provas de redação, tá aqui para você, ó, redação imbatível, um preço super acessível para o material formidável, tá, que está sendo fornecido aqui nesse curso, ok? Então tá aí para você o nosso recado, o link, tá, para você entrar aqui e ver os nossos materiais, o link tá aqui na descrição do vídeo, ok? Então, dado o recado, vamos embora para a aula. Nisso, os franceses vão vir, tá? Vão se instalar no Rio de Janeiro e vão criar no Rio de Janeiro a França Antártida. Vão criar um povoado, eles vão querer realmente colonizar o Rio de Janeiro, como uma extensão da França. E esses franceses, eles ficam amigos dos Tupinambás, que era um grupo de índios que também tinha aqui no Rio de Janeiro, uma nação indígena. Era um monte de tribos que se identificavam como Tupinambás, que também são chamados, é bom colocar aqui, tá? De tamoios. Então, os franceses estavam com os Tupinambás, tá? Com os tamoios. E os portugueses, que, é claro, não ficaram quietos, vieram brigar pelo Rio de Janeiro. E eles estavam do lado dos termiminós, porque essa tribo aqui, tá? Não se dava com essa daqui, eles eram inimigos. Termiminós e Tupinambás eram inimigos. Então, se os Tupinambás estavam com os franceses, os termiminós ficaram com os portugueses, tá? E aí o bicho pegou, tá? O bicho pegou, deu ruim. E nessa briga toda, né, quem vai vencer é os portugueses, tá? Vai acontecer essa luta que a gente chama de Confederação dos Tamoios, onde portugueses e franceses vão lutar, né? Na verdade, os franceses acabam até indo embora antes do embate final. Os Tupinambás sozinhos brigam com os portugueses, e os portugueses, com a ajuda dos termiminós, acabam derrubando, né, destruindo a nação Tupinambá, tá bom? Então isso ficou conhecido como Confederação dos Tamoios. Na Confederação dos Tamoios vai acontecer o seguinte: os franceses são expulsos, tá? Então os franceses têm que, né, meter o pé aqui do Rio de Janeiro, e os Tupinambás, alguns foram mortos, aliás, alguns não, muitos, milhares, foi um
genocídio, né? Foi morte para tudo quanto é lado. Só aqui na região da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, foram mais de 5.000 tupinambás assassinados numa única noite, tá? Então, assim, houve um extermínio. Só que os índios que sobraram foram colocados dentro dos aldeamentos, tá? O que é um aldeamento, gente? Um aldeamento, tá? Era uma determinada terra onde os padres jesuítas abrigavam os índios que estavam desabrigados, que haviam perdido as suas terras, e eles ensinavam esses índios a religião católica, ensinavam a língua portuguesa, né? Eles cuidavam, catequizavam esses índios. E ao mesmo tempo esses índios iriam trabalhar e auxiliar no processo de colonização do Brasil. Então você vai ver os índios trabalhando na derrubada de mata, e esses índios também, essas ocupações, esses aldeamentos, olha, voltando aqui para o mapa, deixa eu até voltar aqui para mostrar. Esses aldeamentos, eles vão acontecer aqui, ó, em volta desse recôncavo, tá? É uma maneira estratégica da coroa portuguesa vigiar essa região e impedir que outros aventureiros, né, invadissem, tá bom? Vamos ter aí 3 aldeamentos principais nessa região, que é o aldeamento de São Lourenço, onde hoje é Niterói, que foi o aldeamento aí que vai fundar aí a aldeia de São Lourenço, né, do Araribóia e companhia. O Araribóia, ele era um termiminó, ele ajudou os portugueses a destruírem os tupinambás e expulsar os franceses. Nós temos o aldeamento de São Barnabé, esse é muito importante porque esse fica em Itaboraí, tá? Ficou, né, onde seria hoje Itaboraí. E São Francisco Xavier, que é o aldeamento lá onde hoje é a cidade de Itaguaí, tá bom? Então esse aldeamento de São Barnabé, que fica lá em Itaboraí, nasce a partir aí dessa expulsão desses estrangeiros, tá? Dos holandeses. Nem falei aqui, mas os holandeses também costumavam vir. Em 1599 eles tentaram invadir a Baía de Guanabara, mais uma vez, tá? E os franceses, que já até estavam aqui, né, tomando conta do pedaço, e que os portugueses, com os termiminóis, lá na Confederação dos Tamoios, que foi uma guerra, botou eles para correr. Então, o Brasil, a história do Brasil já começa com guerra, tá? As pessoas acham que o Brasil tem uma história assim, pacata, chata, nada. O Brasil teve muita guerra, principalmente nesse início aí de processo de colonização. Não foi nada pacífico, tá? Tranquilo? Aí vem os aldeamentos feitos pelos padres jesuítas. Por isso que é aldeamento jesuítico. São os padres jesuítas, tá bom? Criados para catequização e auxílio na defesa do território contra novas invasões. Tranquilo, né? Então tinha lá a função de catequizar, que aqui está até errado, acho que aqui é com Z, não é isso? E proteger contra novas invasões, tá bom?